Oficialmente estamos começando a nossa CNV Live 9. Olha, esse número é bom, hein? Com um super convidado, que eu estou assim, super feliz de você estar aqui hoje, Petreca. Obrigado. A gente tem aqui um super convidado e a gente vai falar de comunicação não violenta com Work-Life Integration. Então, Tiago Petreca, né? Ele é mais conhecido como Petreca. Fale aqui, dê a sua voz aqui. Eu estou realmente super feliz de você estar aqui, super honrada. Obrigada pela tua participação. Mas se Obrigado apresenta pelo aqui para a convite, Fê. turma. A gente vem trocando já essas conversas, né? Mas e sabe que toda preparação ele vai trazendo um tipo de aprendizado se você estiver aberto a ele. E o tema Work-Life Integration, ele na sua origem, ou seja, no inglês, a gente tem percebido que gera uma certa dúvida de interpretação para as pessoas, né? Porque é muito curioso, porque a gente nota o seguinte: em termos de se relacionar com a comunicação, a partir do momento que já não existe um entendimento prévio, né? A hora que eu me deparo com uma mensagem, estrobolos, e aí eu ouço essa palavra e não significa nada para mim, eu posso fazer uma correlação imediata para encontrar um significado, eu simplesmente ignoro. Né? E Exatamente. hoje, como a gente está assim afundado em tanta informação, em tantos dados pela rede social, principalmente, o que acaba acontecendo é que aquilo que não bate na gente imediatamente e já gera um significado, a gente acaba deixando de lado. E aí é muito curioso, porque nós deixamos de perceber oportunidades na vida justamente porque a gente não usa lá a quinta esfera da metodologia, que é o estado de presença, para, ao se deparar com algo novo, que em primeiro momento não faz sentido, a gente de fato querer buscar o que é esse sentido. Mas, obviamente, eu entendo que, primeiro, a gente não foi treinado para fazer isso, e segundo, como existe um volume tão grande de informações, automaticamente a gente tende a fazer uma limpa no meio do caminho, mesmo que de forma inconsciente. Tanto é que, se vocês entrarem no meu perfil, tanto do LinkedIn, principalmente do LinkedIn e no Instagram, lá no dia 30 de maio, eu fiz um post, que foi um compromisso que eu criei comigo mesmo, em que eu disse assim: a partir de hoje, eu não dou mais like em absolutamente nada que eu não possa comentar. Então, eu repito, lá no dia 30 de maio, eu coloquei um post dizendo: eu não dou mais like naquilo que eu não possa comentar. Por quê? Eu me obrigo, eu criei uma trava, eu criei um hábito, uma rotina, um ritual que me obriga a parar para ler, para ver se aquilo faz sentido para mim, para ver se, ao fazer sentido, existe algum tipo de contribuição que possa ser dada. Existindo, eu dou um like e faço um comentário. Então, eu desafio vocês a olharem do meu perfil do dia 30 de maio em diante, não tem nada que eu tenha dado like que eu não tenha feito um comentário. E o que isso me ajudou de forma muito objetiva? A escolher com muito carinho aquilo que eu dou atenção, a escolher muito carinho aquilo que eu busco entender melhor. Porque às vezes a gente vai tanto no automático e eu dou um like porque é a minha esposa, porque é meu filho, porque é a Fernanda, porque são meus amigos, e você nem os honrou em parar um minuto para ler o que ele está te dizendo. Né? Você só foi lá e deu like. Não, bacana. Tipo, o dedão parece que entrou no automático. Você está bebendo água e está dando like. Vai É seguindo isso a mesmo. vida. É isso Né? mesmo. E a gente não para pensar nos pequenos detalhes que geram valor para a nossa vida como um todo, como, por exemplo, eu pegar isso daqui, olhar um post e olhar com carinho, honrando aquilo que a pessoa de fato está publicando. E ao honrar aquilo, eu me permito uma introspecção, eu me permito um momento de autoanálise. Né? Quando a gente fala de autenticidade, ele é aquilo que emerge de quem aprendeu o que significa vida integrada, Fernanda. Só que eu sinto, de novo, que a gente traz o conceito Work-Life Integration e a gente traz o conceito de vida integrada ou atitudes integradoras ou ser um integrador. Talvez a gente pode até pedir para quem está aqui nessa reunião com a gente para colocar aqui no chat
Faz Sim, sentido isso para a ideia vocês, é o né? pessoal participar aqui no Vocês chat para a sabem o que é gente vida se... integrada? Vocês sabem o que significa work-life integration? Porque às vezes a gente está procurando algumas coisas na vida e a metodologia está bem aqui na nossa frente e a gente simplesmente não se permite sequer parar para olhar e falar, puxa, isso aqui pode ser um caminho bacana, né? Uhum. Então, muitas vezes a forma marqueteira do mercado, ele vem dizendo assim, ó, eu vou fazer você conquistar o seu sonho e ser rico, por exemplo, né? Eu vou fazer você acabar com a tua ansiedade de uma vez por todas. O Work-Life Integration ele é um caminho que ele, na essência, diz respeito àquilo, aí obviamente tem a ver com uma crença minha, tá, Fê? Tem a ver com aquilo que é a nossa busca essencial aqui dentro, né? No livro do Mindset ao Mind Flow, se você me permite esse Claro. carinho aqui, tem uma passagem que eu conto sobre como que o significado da essência veio para mim, né? E a minha família é de Minas, lá do sul de Minas, uma cidadezinha chamada Guaxupé, e meu avô era caminhoneiro e marceneiro, e ele é um rapazinho que era muito tranquilo, era um mineirinho meio diferente, né? Porque você marcava as 3 horas com ele, 1h30 ele já estava lá, né? Para ter certeza que não vai atrasar. Então, assim, era um mineiro meio acelerado, meio que com um sanguinho meio britânico, aí sei lá de onde, né? Porque a descendência do Petreca é polonesa, passando pela Itália, então vindo para o Brasil. E uma vez sentado com ele, eu tinha lá por volta dos 12 anos, ele vira para mim, aquelas mãos bem grossas, né, de caminhoneiro, marceneiro, tal. Ele entregava leite na cidade de Guaxupé, então aqueles latões de 50 litros, então era uma coisa bem bruta mesmo, bem do corpo, bem da atividade corporal. E um dia, conversando com ele pitando lá o de paia dele, e aí ele olha para mim e fala, Tiaguinho, na vida você vai passar por uma série de coisas e tal, você vai ver muita coisa, vai ouvir muita coisa. Meu, isso faz 31 anos, tá? Então, você vai ver muita coisa. E é muito legal se você pegar tudo isso, aí ele pegou as mãos dele e fez assim, ó, você pegar tudo isso, você espremer, 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 e vai sair uma gotinha. Essa gotinha é o que de fato interessa. Né? Muito Porque essa gotinha legal. passou por um filtro, passou por um processo consciente de Muito análise, legal. de introspecção, de reflexão. E você sabe que eu estava até antes da nossa reunião aqui com essa turma muito bacana, estava conversando com o time Curatore, né? Que a gente se denomina curatores integradores, e a gente está falando justamente dessa abstração que é falar de vida integrada, de work-life integration, e como está tudo muito rápido, como a gente quer as coisas meio que muito prontas, a gente não se dá o direito de aterrissar o verdadeiro significado. Então, você falou das mãos, eu vou tentar traduzir um pouquinho. Deixa eu só checar aqui no bate-papo. Eu estou olhando, pode ficar Todo tranquilo. mundo já, por exemplo, sabe me dizer se ouviu falar do conceito anterior, que era chamado de work-life balance? Eu acho que Né? o Então, pessoal não aquela conhece, eu não desconfio que a conhece maioria também. não conhece. Então, deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Então, quando você pega a Revolução Industrial, tá? Então, o que acontece? A Revolução Industrial foi um movimento tecnológico, obviamente, e todo movimento tecnológico que é muito amplo, e que eu digo amplo, ele afeta a estrutura social, tá? Ele afeta, por exemplo, a forma como você se locomove, coincidência com a nossa atualidade, né? A forma como a gente se locomove, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente ganha, a forma como a gente é avaliado. Ou seja, nesses movimentos que fazem uma mudança estrutural, ele nos obriga a reconstruir a nossa visão de mundo, né? Então a gente briga um pouco com esse movimento, até que então eu vou me adaptando. Eu lembro que eu brincava com meu pai que quando eu tive celular pela primeira vez, ele quase surtou, porque ele era completamente contra celular. E hoje eu tenho que silenciar, né, as Ele mensagens dele, manda porque não muita para. Meu, é mensagem. assim, é insano. Meu pai adora mandar vídeo, mandar informação e tal. Para você ver como existe uma mudança que o estrutural te obriga a fazer. A pessoa casa, por exemplo, aí no nível mais individual, começa a conviver com uma outra pessoa, muda de emprego, aquele ambiente começa a te forçar a moldar
para algum certo caminho. E esse é um perigo muito grande, porque tende a derrubar um pouco da autenticidade se eu não estiver centrado em mim mesmo. Ok. Então, pensando na Revolução Industrial, o nosso contexto passou a ser máquina. Então, inclusive, a forma como as pessoas trabalhavam e trabalham, em boa parte ainda hoje, é algo procedural, é algo processual, e a forma como a empresa se estrutura, ela é departamentalizada, ela é por pedaços, bem parecido com máquina, ou seja, são engrenagens que precisam se encontrar. Ou seja, na estrutura de uma empresa, na estrutura da minha conduta profissional, já está impregnado um espírito mecanicista, uma visão de mundo mecânica. Estamos juntos até aqui? Então, Sim. isso impregnado, ele começa a influenciar a forma como eu decido. Ele começa a influenciar o que eu falo. Por exemplo, eu digo que tempo é dinheiro. O cara é tão bom para trabalhar que ele trabalha igual máquina. Aí você começa a olhar e fala, bom, partindo dessa visão de mundo, partindo deste mindset, deste ponto de vista, faz todo sentido. Eu não posso dizer que dentro de um mindset mecanicista as pessoas estão erradas. O que acontece é, o teu mindset atual, ou seja, a forma como você responde ao mundo, interpreta o mundo, filtra as tuas circunstâncias, ele está pronto e apropriado para lidar com a situação atual de fato. Então, toda a questão da hiperconectividade, ele mostra o nível de organicidade, ou seja, o quanto orgânico tudo é. E o orgânico ele tem a ver com a complexidade. A complexidade é o seguinte, é a quantidade de elementos que você tem e a quantidade, principalmente, de relações que esses elementos fazem. Agora, imagina você está no Instagram, que você está no Facebook, que você está no YouTube, que você está em vários lugares, tudo isso vai se conectando e você começa a perder o teu senso de, puxa, qual é o impacto que eu estou de fato causando? Você perde até o tracking do que está acontecendo na tua própria vida. Então, partindo de um ponto de vista mecânico, ou seja, tudo é departamentalizado, processual, começo, meio e fim, tem que ser previsível, o orçamento é para o ano inteiro, a minha visão é de 20, 30, 15, 5, um ano, gestão do dia, papapá. Ou seja, tudo muito encaixotadinho. E funcionou pra caramba, super bem. Até a hiperconectividade chegar. Até a tecnologia chegar. Nesse meio do caminho, onde a gente estava começando a transitar para a hiperconectividade, ou seja, internet, lá no final da década de 90, nesse movimento a gente veio arrastando essa visão mecanicista. E ela veio empurrando, né, e sendo sustentada por essa hiperconectividade. Só que aí o que aconteceu? Pressão do trabalho, volume cada vez maior, a exigência de bater metas e aumentar a necessidade de entrega para gerar mais consumo, ou seja, não estamos falando do mercado financeiro, do capitalismo, e até aqui tudo bem, de novo, faz sentido para o movimento de visão mecanicista que a gente tem. Aí a galera entrou em burnout. Burnout, segundo a OMS, quem tiver curiosidade tem que entrar no WHO, né? Chama WHO em inglês, que é a OMS. E você vai ver que burnout é algo que eles definem como alguma coisa diretamente relacionada ao trabalho. Né? Você não está em burnout em casa, você está em burnout por conta da tua experiência na tua profissão, no teu ambiente de trabalho, seja ele remoto ou não, mas é a tua relação profissional. E esse burnout, ele acaba derrubando produtividade, ele derruba sinceridade, ele Petreca, derruba confiança. eu acho que é legal explicar o que é burnout para eles Então, também, o porque não burnout, necessariamente todo mundo conhece. Acho que é legal. legal. O burnout, ele é o estresse crônico, ele está vinculado dentro da perspectiva da OMS, Organização Mundial da Saúde, como uma característica patológica mental. Tá? Então, a gente, burn out é você queimou, né? Pegou o fusível e fez, deu aquela queimada no fusível, travou. Então, você tem o ápice lá no pânico, você tem o ápice na depressão, mas um grande volume de pessoas está em um estado de estresse muito grande. Tá? Para você ter uma ideia, Fernanda e amigos aqui nessa conversa, a OMS ela estipula que a gente perde em produtividade por conta desse tipo de patologia mental, que é chamada como comum, ela gera uma perda de produtividade de $1 trilhão ano.
1 trilhão. É praticamente o PIB brasileiro. Com o dólar hoje, fora todas as questões, todos os efeitos colaterais que isso causa na pessoa, né? Não vamos... Sim, mas e aí isso gera lá dentro da empresa falta de engajamento, falta de coesão, desânimo, produtividade cai, principalmente pela visão da empresa, a gente está falando da performance, da produtividade. E aí para pensar, ok, este problema que é patológico aparece, então existe um outro movimento que vem suportado pelo RH, que é vamos cuidar das pessoas. Então, a partir do momento que eu vejo o mundo de forma departamentalizada, eu vou cuidar das pessoas de forma departamentalizada, né? Então, o que é trabalho, o que é vida pessoal é vida pessoal. Tanto é que o pessoal fala equilibrar vida e trabalho, como se não houvesse vida no trabalho, né? É como se fossem duas coisas separadas, né? É interessante isso, não é? Mas então... Eu falo que a gente não tem um botãozinho de liga e desliga. Assim, não tem. Então, mas isso que é muito legal, né, Fernanda? Quando a gente olha com um pouco mais de consciência, a gente não pode julgar, a gente não pode dizer que está errado. Por quê? Porque eu estou vindo de um lugar que observa o mundo de forma departamentalizada. Então é hora para fazer isso, é hora para fazer aquilo. Então, ao pensar nisso, eu penso em balança. Por isso que é work-life balance, o antecessor do work-life integration. Work-life balance é balancear vida e trabalho. Então eu vou balancear. Quando eu penso em balanço, eu penso em 2 pratos. Quando eu penso em 2 pratos, eu penso em pesos e medidas, certo? Então eu vou ter que criar pesos e medidas. Geralmente o peso e medida mais comum é tempo. Então quanto tempo eu estou no trabalho, quanto tempo eu estou em casa. E aí veio aquela retórica anterior que dizia assim, eu passo muito tempo no trabalho, mas com os meus filhos é tempo de qualidade. Qualidade. Só que aí você esqueceu de perguntar para o teu filho ou para a tua filha se qualidade para ele ou ela é também tempo. Ou seja, qualidade, papai, é você ficar do meu lado por 2 horas, só me acompanhando. Vamos andar de bike, vamos assistir um filme junto. Aí a gente pensa, não, eu só tenho 20 minutos, eu só tenho meia hora entre uma reunião e outra, então essa meia hora eu vou dar para o meu filho. Para você pode ser qualidade, para ele pode não ser. E aí, esse balanço, ele é natural quando eu penso a vida de forma departamentalizada. Aí a brincadeira que eu faço, quem quiser fazer com a gente, é você coloca as 2 mãos assim, como se fosse uma balança, e aí você decide olhar para a mão esquerda, vamos chamar ela de trabalho. Enquanto você está olhando para a mão esquerda, você sabe que a sua mão direita existe, mas você não está cuidando dela. Aí eu olho para a mão direita, que é a minha vida pessoal. Eu estou cuidando da minha vida pessoal. Eu sei que o trabalho existe, mas eu não estou cuidando dele. Quando eu falo da vida integrada, o movimento é esse daqui. Independente da mão que eu resolva olhar, eu estou olhando para as 2 ao mesmo tempo. Percebam que se você se der o direito de fazer esse exercício somático, ou seja, esse exercício com o corpo, percebam a sensação do teu próprio corpo. Se deem esse direito, né? Como que é para você o balanço? Como que teu corpo reage a isso? Qual é a tua experiência corpórea? E quando você faz isso, qual é a tua experiência corpórea? Inclusive no sentido de potência, inclusive no sentido de se sentir bem, inclusive no sentido de se sentir mais inteiro, né? Então, essa é a sensação de uma vida integrada. E tem uma coisa interessante que você está falando, Petreco, porque o Domênico De Masi, há mais de 20 anos atrás, já escreveu o livro Ócio Criativo, que, aliás, indico para vocês, e ele já trazia isso à tona. Porque eu acho que tem uma coisa interessante, que é assim, você pode estar deitado na rede e estar trabalhando. Mas, Fernanda, você está deitado? Não, mas minha cabeça está ali, está pensando, eu estou tentando achar soluções, né? E eu posso estar, às vezes... esse processo integrado, que eu acho que ele já trazia de uma forma interessante, né? Você não tem um pouco do paradigma, a gente vai falar um pouco desse mindset, de que eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, sentada aqui na mesa, frente ao computador, para ser alguém produtivo. E pelo contrário, às vezes eu me permito, eu não estou conseguindo resolver alguma coisa, eu me permito parar, fazer alguma outra coisa e vem a solução. Que é o que ele falava desse ócio criativo. Às vezes você se permite estar ali deitada na rede, mas vem soluções.
E isso faz com que a gente veja a vida de uma maneira mais integrada, porque esse momento de qualidade ou de tempo, por exemplo, com seus filhos ou com outra coisa, ela ajuda significativamente também para você ter mais resultados no trabalho, assim como você estar bem no trabalho vai te ajudar com seus filhos, com a sua família, com outras coisas, porque está tudo uma coisa só, né? Uhum. É, Então, e quando a gente olha para isso, Fernanda, a gente está falando sobre a competência de viver bem, sobre a competência de ser o melhor que você pode ser. O que a metodologia da vida integrada, ou WLI, ela faz é ajudar as pessoas a conciliar isso daqui, né? A você conciliar no sentido da integração mesmo, o que é vida profissional, o que é vida pessoal. E isso parte justamente do nosso mindset, isso parte da maneira como eu vejo o mundo. Então, eu terei dificuldade de entender o que é integração, o que é conciliação, se na minha cabeça eu ainda mantiver o processo de que eu preciso ter 1 hora para isso, eu preciso trabalhar 8 horas por dia, eu preciso estar com meu filho 2 horas. A vida, ela é muito mais fluida do que isso. Tem dia que, inclusive, se você trabalhar 8 horas, você vai fazer muita porcaria, porque você não está no seu centro. Ah, Tiago, você tem que entender que eu sou CLT, que eu tenho que entregar a empresa. Ok, isso é um outro contexto. Não estou falando que isso daqui é Alice no País das Maravilhas, que é simplesmente um passe de mágica. É uma construção. É algo que precisa ser feito. Tanto é que a metodologia, para que o pessoal entenda, ela tem 5 esferas, né? Ela tem 5 dimensões importantes. A terceira dimensão é a dimensão do acordo. E, de novo, eu não estou inventando nada. O Domênico, por exemplo, quando ele escreveu O Ócio Criativo, ele, inclusive, relata no livro que ele passou a trabalhar mais do que antes ele trabalhava. Tanto é que ele relata no livro que ele deu um jeito de colocar a casa, o escritório e todos os fornecedores mais próximos dele geograficamente perto. Inclusive, ele morava no prédio onde estava o escritório. E ele relata que ele chegava a trabalhar 16 horas por dia. Aí você fala, meu Deus, o cara que fala de ócio criativo, que é eu parar, me permitir um processo reflexivo, como que o cara faz isso trabalhando 16 horas por dia? Porque ao longo do dia, ele tem esses oásis. Há estes momentos de autorreflexão. Tá? Aí talvez o pessoal pergunte assim, poxa, mas o que eu ganho tentando construir uma vida integrada? O que você ganha? Você ganha a tua vida de volta. Ganha vida. Você ganha a tua Aliás, vida de volta. Eu tenho um assessment. Quem tiver interesse, Fê, eu posso mandar para você o link e por você favor, encaminha para os manda. teus contatos. É um assessment que ele vai calibrar, ele vai mostrar para você o quanto de sintomas de vida desintegrada você tem, são 7 sintomas, e o quanto das qualidades que você tem, qual é o percentual que você tem delas. Manda que eu mando para o pessoal que se inscreveu aqui, eu acho que é Beleza. bem legal. E eu não sei se você conheceu a Dulce Magalhães, ela já faleceu, mas foi uma consultora sensacional e ela falava uma coisa muito legal. Ela falava assim: substitui a palavra tempo por vida. Porque quando você fala, eu não tenho tempo, porque a vida é o seu tempo que você tem aqui, né? Então, quando você fala assim, eu não tenho tempo para brincar com meus filhos, eu não tenho vida para brincar com meus filhos. Eu não tenho tempo para fazer o que eu gosto, você não tem vida para fazer o que você gosta. Então, é bem isso. Quando você começa a integrar tudo, e eu acho que tem muito a ver com esse estado de presença, que é inclusive uma das esferas, e tem muito a ver com esse estado de flow, né? Que é esse estado em que você é o que você entrega, você está... você tem você tem aquilo que você faz no seu trabalho tem a ver também com a sua essência. E aí eu penso também que e aí eu trabalho muito essa questão da autenticidade na comunicação violenta, porque autenticidade muita gente entende errado. As pessoas acham que não errado, né? Não tem certo e errado, mas muitas vezes as pessoas interpretam a autenticidade como sendo aquilo assim. Eu sou como eu sou, então as pessoas têm que me aceitar como eu sou em qualquer situação. E uma das coisas que eu falo muito da autenticidade é que, na verdade, sim e não, né? Porque é uma linha tênue, eu respeito a minha essência, eu respeito quem eu sou, mas se eu escolho estar num lugar, por exemplo, vou dar um exemplo
banal, mas para ser didática. Eu sou uma pessoa desbocada e eu entro numa igreja e vou ser desbocada porque eu sou assim. Não, eu escolhi entrar naquela igreja por respeito àquelas pessoas, à crença daquelas pessoas, eu não vou agir dessa forma. Isso não tira a minha autenticidade. Mas a autenticidade tem a ver com esse estado de consciência, com esse estado de presença, e aí eu passo a fazer escolhas mais conscientes. Então, eu acho que também essa vida integrada tem a ver também com esse questionamento. O que eu escolhi fazer tem a ver comigo, com a minha essência, ou eu fico esperando a hora passar para viver? Porque muita gente vive assim, começa a trabalhar de manhã pensando, não vejo a hora de dar 5h30 para poder ser feliz, né? Então, claro que eu não tô, que é o que você falou, a gente não está pedindo para ninguém ser kamikaze, não, eu vou pedir demissão, eu vou... Não é isso, mas começar a tomar essa consciência, o que é realmente importante para mim, o que realmente tem a ver com a minha essência. Eu acho que eu gosto muito da sua pergunta, que você sempre fala, né? Eu construí algo que eu posso dizer que valeu a pena, vale a pena viver? Então, será que as escolhas que eu estou fazendo, elas fazem sentido a esse ponto? E é isso que eu trabalho muito na intracomunicação, né? Nessa comunicação comigo mesmo, nessa autenticidade, de que escolhas você está fazendo, até que ponto você está sendo moldado por uma sociedade que te impõe, às vezes, muitas coisas, e você nem percebe, até que ponto você está tentando agradar alguém, até que ponto você está tentando suprir uma necessidade de grana e tal, com uma crença mais limitante, acreditando que só aquele caminho que vai ser o caminho. Então, eu acho que isso que você está trazendo da vida integrada tem muito a ver com esse estado de presença, que é uma das esferas, a gente pode falar um pouco disso agora, e com esse estado de consciência na decisão, né? Você Aliás, tem sabe uma pergunta que aqui já, viu? é isso que eu estou olhando agora. Já tem uma pergunta aqui. Posso fazer para você aqui? Ó? Petreca. Dentro do conceito explorado, como fica a produtividade e o foco? Já que quando estou em estado de flow, estou imerso dentro de uma atividade onde a escolha leva a uma renúncia. Mesmo tendo um mindset integrado, ainda há um movimento de balanço. O Márcio, brigadão pela pergunta, cara. E você sabe que eu até comentei para a Fernanda, eu gosto muito da construção, né? Eu acredito muito na construção. Toda vez que eu entro nas minhas aulas, eu digo assim, vamos construir junto. E a postura é, cara, eu não sei mais do que você, eu sei diferente de você. Né? Até porque, pela própria neurociência, a gente só reconhece aqui fora o que já existe dentro da gente. Né? Por isso que entender, às vezes, vida integrada, work-life integration, ela é mais complexa, justamente porque talvez a gente não tenha esse significado aqui dentro. E quando a gente não tem significado dentro, eu preciso passar por um processo chamado experiência. Então, eu preciso experimentar a vida integrada para, de fato, entender o que ela significa na realidade. Isso colocado, Márcio, eu vou pegar a tua pergunta em alguns elementos, eu vou começar de trás para frente, tá? Porque você diz assim, ó, mesmo tendo um mindset integrado, ainda há um movimento de balança. Ainda há um movimento de equilíbrio. Por quê? A balança, ela, por princípio, e aí eu gosto muito, né? Deixa eu ver se o Thiago está por aqui, eu acho que o Thiago, a Mariana, o pessoal está aqui, Audi, que é a equipe curatora, e eu brinco muito com eles, vamos para a base, vamos para o primórdio do negócio. Quando eu penso em equilíbrio, é uma coisa. Quando eu penso em balança, ela também me traz um conceito de equilíbrio, mas obrigatoriamente eu sempre estou pesando duas coisas. O equilíbrio na vida integrada, ele é muito mais complexo, porque eu vou estar pesando várias coisas ao mesmo tempo. E aí o que eu preciso fazer é tomar uma decisão. Essa decisão vai acontecer momento a momento. Então eu farei renúncias o tempo inteiro. Então, vou pegar como exemplo, já entrando na metodologia do Work-Life Integration, WLI, porque ele nos ajuda a trazer para a Terra um pouco mais esse entendimento. Tá? Então, a primeira esfera, ela é uma esfera chamada esfera de legado. Tá? Dentro dela existe o legado, a ambição e a paixão. Tá? E é muito específico por que a gente precisa desenhar desse jeito. Tá? A paixão é o teu gás, cara. É aquilo que você curte fazer, é teu tesão, é tua vontade. Perceba, ele é individual. Ele é teu. A tua ambição é aquilo que você quer construir, seja como imagem pessoal,
seja como alcance pessoal, ou seja como algo material. Então, eu posso desejar, como ambição, construir uma empresa ou ser o CEO de uma empresa, ou ser alguém XYZ. Isso como ambição. Eu preciso ter algo concreto a buscar, ok? Mas isso também é individual, né? Ele está comigo, sou eu. Agora, o legado é o impacto que você deixa no outro toda vez que você se relaciona com o outro. Por isso, o legado, ele é o único elemento que obriga você a considerar o teu entorno. Ele te obriga o tempo inteiro a considerar o seu entorno. Então, tem o Bob Chapman, que ele é dono de uma empresa, BH, que não é Belo Horizonte, tá? Nos Estados Unidos, ele é dono de uma empresa de 12 mil funcionários, que é hardcore, é base da base, porque ele produz máquina para a empresa que vai usar aquela máquina, né? Então, a empresa vai fazer papel higiênico, ele produz a máquina que produz o papel higiênico, tá? Então, ele estabeleceu como intenção de legado, ou seja, toda vez que o funcionário vem para a empresa dele, a experiência que esta pessoa terá é de que ela foi valorizada. Opa! Então, a minha experiência, toda vez que eu encontro o Bob Chapman, eu me sinto valorizado. O legado, ele me traz a qualidade daquilo que eu faço. A ambição me direciona para aquilo que eu quero construir. Os meus valores me dão os limites, as minhas balizas de decisão. Ou seja, até aqui eu vou, passar disso eu estou ferindo os meus valores, as minhas crenças, os meus princípios. Isso colocado como um conceito mais geral da primeira esfera, aí eu volto para a tua pergunta. Já que quando estou em estado de flow, estou imerso dentro de uma atividade onde a escolha leva a uma renúncia. Porém, como fica a produtividade e o foco? Ela vai skyrocket, ela vai subir imensamente por uma razão. Toda vez que você vai tomar uma decisão sobre o que você vai fazer, você está olhando o legado que você quer deixar, o tempero daquilo como você faz. A tua paixão, tô botando meu motor para funcionar aqui? Porque, cara, se você fizer um troço que você não é apaixonado, e você vai fazer, tá? Mas é o momento onde a tua energia ela fica menor, onde a tua competência produtiva ela cai, naturalmente. Não é algo que é a tua área, velho. É um troço que te chateia, que te entristece, como Spinoza diria, né? Joga a tua potência lá para baixo, o mundo está na tua frente te entristecendo o tempo inteiro, tá? Então, se você tiver esse alimento da paixão, você ganha potência para agir. A hora que eu olho para a minha ambição, ou seja, o que eu estou construindo, eu vou focar nisso, porque aquilo que eu vou fazer vai me levar para aquela construção. Ah, Thiago, mas na empresa eu quero fazer um outro negócio e não tem nada a ver com a empresa. Você só tem dois caminhos aqui. Um caminho é desiste da empresa ou desiste da tua missão. Você vai ter que, de novo, uma renúncia, uma escolha. Ou então, você tenta conciliar da seguinte forma. O que a empresa quer que eu construa? O que eu, como diretor de marketing, por exemplo, preciso entregar para a empresa? Como que aquilo que a empresa quer que eu entregue se alinha com aquilo que eu quero construir para a minha própria vida? Né? Aquilo que eu defini como a minha própria ambição. A hora que eu conecto esses dois, o teu nível de escolha ele é muito mais potente. Ou seja, a tua produtividade tende a aumentar exponencialmente. E quando a gente fala de exponencialmente, aí a gente pode olhar, por exemplo, quem já ouviu falar do mindset ágil, né, que surgiu lá na década de 90 com o pessoal de software, hoje virou uma moda para tudo quanto é lugar. Todo mundo quer ser ágil, o negócio é ser ágil, é fazer Scrum, é fazer isso aqui, ó, tá vendo o test card do Hacking Growth, é Kanban. Mas tudo isso são ferramentas que, se não estiverem dentro de um mindset que aceita o uso dessa ferramenta, é a mesma coisa que eu colocar pincel na mão de um escultor. O cara Aliás, vai tentar a gente sempre fala construir isso, na viu? pedra, não vai funcionar. A gente sempre fala isso aqui no Flow, que não adianta, a metodologia ágil é maravilhosa, mas você tem que trabalhar antes o modelo mental, porque senão não vai funcionar. Não, a metodologia pela metodologia não vai funcionar se você não trabalhar a mente das pessoas. Agora, tem uma coisa que você estava falando que me fez pensar aqui, que é legal a gente falar. Legado é algo que eu deixo para alguém. E
E às vezes as pessoas confundem muito o legado com o propósito. Eu posso ter um propósito super bem definido, mas é importante a gente construir esse legado de algo que eu deixei para o mundo, algo que eu fiz para as pessoas. Você estava falando do integrado e me veio muito a questão do paradigma sistêmico. Eu trabalho bastante com isso também na comunicação não violenta, Tiago, que a gente é acostumado desde pequeno na escola com esse paradigma mais analítico. A gente aprende a ver as coisas separadas, né? Tanto é que as crianças nas escolas aprendem disciplinas separadas para depois entender o todo. E o paradigma sistêmico, ele fala que é o inverso, a gente precisaria olhar o todo para depois dividir em partes. E eu fico pensando, Petreca, que isso acaba influenciando muito no nosso modelo mental, porque eu vejo, acompanho aqui as lições das crianças, e eles estão aprendendo lá geografia, história, como coisas separadas. E às vezes eu provoco, eu falo, vem ver como a geografia tem tudo a ver com a história, que está tudo interligado, e aí eles ficam me olhando com aquela carinha, assim, porque ainda é esse paradigma analítico, né? A gente aprender separado. E a gente acaba levando para tudo. Então a gente fala assim, eu vou cuidar do meu corpo e da minha cabeça, né? Mas a cabeça, a mente, o cérebro faz parte do seu corpo, né? Então quando você fala, vou estudar, você está cuidando do seu corpo, mas é como se tudo que a gente falasse, não sei se você percebe isso, as pessoas falam de uma forma desintegrada. O cérebro e o corpo, atividade física é diferente, né? Eu vou aprender as disciplinas separadas, então tudo nesse sentido. E aí as pessoas colocam mesmo a caixinha do pessoal, a caixinha do profissional. Aqui a Fernanda, que é a Fernanda profissional. A Fernanda profissional não, é diferente da pessoal. Por quê? Né? Então, acaba que tendo eu acho que a gente cai no modelo mental. As pessoas foram treinadas no paradigma analítico. E quando a gente pensa em partes para chegar no todo, não necessariamente a gente enxerga o todo, né? Tem até aquela fábula, não sei se você já viu, dos cegos que encontram um elefante, né? E eles não estão vendo. E um põe a mão na pata do elefante, um na tromba e tal, e eles imaginam coisas absurdas e não um elefante, né? Então, eu acho que esse paradigma sistêmico ele ainda é pouco difundido. Acho que a gente pode falar um pouco disso e acaba interferindo bastante no modelo mental. E eu queria que você trouxesse um pouco disso, assim, se você pudesse falar um pouco dessa diferença de legado e propósito, o quanto que você enxerga que a gente pode disseminar mais esse paradigma sistêmico. A gente faz esse trabalho, mas ainda é um trabalho de formiguinha, né? A gente está levando dentro da comunicação não violenta o olhar mais sistêmico. Eu trago isso no meu livro da inovação não violenta, que, aliás, o Petreca fez a crítica de capa. Obrigada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso também. Pode ser? Eu acho que a gente precisa partir de um traço do ser humano, né? Esse traço, ele diz respeito ao separatismo, né? Nós, por natureza, nos vemos separados de tudo, até para que a gente ganhe essa dimensão de estrutura, a gente ganha essa dimensão. Porque você imagina, se eu me vejo integrado a tudo, como um ser completo, é como se a caneca fosse eu, se a minha garrafinha fosse eu, se o meu computador fosse eu, como se você fosse eu, como se a Janete, a Samanta, a Elizabeth, o Clemos, a Natália, a Fernanda, a moça de foto que não aparece o nome, a Mariana, o Márcio Henrique, a Cíntia, o Tiago, o 5252017699, a Cláudia, a Franciele, a Adriana, a Ana Luiz, Maria do Carmo e todo mundo mais. Essa turma, todo mundo sou eu também. Então, essa sensação de integração, ela é muito, muito difícil de ser experimentada, porque a nossa neurologia, os nossos sentidos, eles nos separam da realidade para que possa fazer sentido a realidade. Então, é um paradoxo, né? Dentro do paradigma sistêmico que está na complexidade, um dos 6 princípios é justamente o do paradoxo. Né? A gente precisa entender que existe sempre
existe a existência sensacional, né? Foi mal o pleonasmo esquisito aqui, hein? Mas que Aliás, existem fazer até um opostos ao mesmo. comentário. Você fez até um outro. Fala assim: a gente fala, quero ter contato com a natureza, mas o ser humano é a natureza também. Exato. É muito maluco isso. Né? Então, assim, o primeiro desafio é justamente você entender, e não pode ser racional. Eu lembro que eu estava com o Eckhart Tolle, que é um dos papas do estado de presença. Aliás, eu vou deixar o livro dele aqui como... deixa como sugestão, O Poder como do Agora, e tem sugestão. vários. Né? O Novo Mundo também é bem legal. Mas ele fala assim, não tente entender esta integração com a tua razão. Uhum. Experimente, sinta o que é estar integrado. Então, assim, a grande primeira dificuldade que a gente tem, e é um desafio, porque é da nossa biologia, da nossa neurologia, esse separatismo. Por quê? Porque como seres que habitam este plano, esta terra, a gente precisa ter esse senso de separação para poder fazer sentido do mundo, para as informações chegarem, eu manipular elas consciente ou inconscientemente, fazer sentido e tomar uma decisão sobre a realidade. Então, esse separatismo ele é da nossa natureza. Então, já é um desafio que a gente precisa enfrentar. Porém, eu acho que a forma como a gente se integra é uma forma quando a gente se abre. Tá? Então, quando a gente pensa no conceito da complexidade ou no mundo complexo, a incerteza e a autogestão ou autorregularização são outros princípios fundamentais. E como que eles nos ajudam a entender o mundo? Cara, acredita que vai dar certo, né? Mas vai dar certo se você for fiel àquilo que a natureza já colocou em você. E aí eu faço um desafio para todos que estão aqui. Talvez você já tenha olhado para os seus pontos fortes. Tá? Quem são os seus pontos fortes? Tem um teste da Gallup que ajuda a fazer isso. Mas, assim, os seus pontos fortes é aquilo que, tirando as mulheres, que com certeza todas têm menos de 30 anos aqui, mas com certeza muitas pessoas, inclusive você, inclusive todas as pessoas já receberam feedbacks dizendo assim, puxa, nossa, você é bom para se comunicar, você tem uma super energia, você fala super bem, nossa, como você consegue traduzir essas coisas de uma forma tão simples, que não é o meu caso, eu sei disso. Então, assim, a gente recebe esses feedbacks, talentos que são do corpo, natação e etc., mas talentos que são da mente, da arte, ou seja, a gente tem os nossos pontos fortes. E geralmente a gente olha para eles e meio que tenta dar uma amenizada nos pontos fracos. Mas pensa o seguinte, e aí eu estou chegando no propósito, mas o que eu quero convidar aqui é o desafio. E, obviamente, eu já tenho que partir de uma crença, tá, pessoal? Se você não partilhar desta mesma crença que eu, perceba que vai ser difícil de entender o que eu quero dizer. E apontem aqui se vocês não se alinham com essa minha crença. A minha crença é a seguinte, todos que vieram para este planetinha chamado Terra, e eu não digo planetinha de forma eufêmica ou de forma pejorativa, mas porque é pequenininho dentro do cosmos todo. Quem veio para cá, veio porque tem uma função, tem algo de bom que foi colocado em você, mesmo que da forma mais aleatória do mundo, aquilo que foi a tua construção, a tua genética, onde você nasceu, na família que você nasceu, o porquê, o quando você nasceu, o como você nasceu, esse conjunto te preparou para realizar alguma coisa. Então, a ideia do propósito está, na minha visão, relacionada com essa ideia do que é a tua realização aqui na Terra. Você veio para quê, velho? Você veio realizar o quê? Qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? Por que da tua existência? O Cortella diria, né, que fez porque inclusive fazemos o que prefácio aí de um dos seus livros, O Efeito Melão. Cara, que bom faria você se não existisse? Né? Que bem faria você se não... É uma pergunta invertida. Que bem faria você se você não existisse? Não é o que bem você faria se você existisse. Uhum. Então, qual é a tua função aqui? Partindo do princípio de que eu acredito que eu vim fazer algo em específico aqui, aí eu trago a fala do Frederic Laloux, que é um dos grandes protagonistas das organizações orgânicas.
né? Que ele se afasta dessa visão mecanicista, e aí quem já ouviu falar da holocracia, sociocracia, empresas horizontais que não tem chefe, tem é um uma livro insanidade. maravilhoso de holocracia que eu vou por aqui também. E põe o do Frederic Laloux, que é o Reinventando Organizações. Que é maravilhoso. Esse livro é um dos livros que mais me mexeram comigo. Eu vou escrever ele aqui. Eu quero fazer um comentário. Isso que você falou agora, já que você falou do livro, eu vou mostrar, né? Lógico. Esse comentário que você fez, a gente chama, dentro do livro que eu estou lançando de inovação não violenta, que aliás o Petreca fez a crítica, eu chamo de inovação do ser, né? Que é você buscar o que te dá tesão, qual é o seu propósito, para que eu vim no mundo? Para pagar a conta, assistir TV que não foi, né? E a gente começar a considerar um pouco mais do que é importante para a gente num nível mais profundo mesmo. Eu vou até fazer um link com o comentário aqui do Márcio, né? Ele pôs aqui. O discernimento remete ao autoconhecimento e empatia que temos com nossas dores e necessidades, o quanto nós nos ouvimos. Tem um processo dentro da comunicação não violenta que eu chamo de autoempatia, eu não, né? Na verdade, o Márcio já chamava de autoempatia, que é a gente começar a se perceber, observar um pouco mais das nossas emoções, os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles acontecem por necessidades não atendidas. Né? Então, a Tatiana comentou aqui, né? Tem uma terceira opção, a gente fica na empresa e desenvolve a paixão fora dela. E aí tem um perigo, Tatiana, eu vou te contar por que é o perigo. Porque a empresa, se ela não tiver a ver com a sua paixão e for só um meio para você fazer sua paixão, pode ser por um tempo. Mas quando eu faço esse processo, que eu vou sentindo, eu vou percebendo meus sentimentos, as minhas necessidades não atendidas, eu vou vendo muitas vezes que eu passei horas no meu dia me vendendo, né, pondo a minha vida, que é o meu tempo, em uma coisa que eu não tenho tesão, que eu não é minha paixão, que eu não vejo sentido e não consigo atender minhas necessidades. E aí eu sobro aquele espaço de tempo muito pequeno para eu me dedicar com aquilo. E eu falo isso por experiência própria, Tatiana, porque quando eu trabalhei muitos anos dentro de empresas, e nos últimos anos, antes de eu abrir a consultoria, eu sentia isso, Petreca, eu sentia muito. Essa coisa de, eu tinha essa paixão, já tinha a vontade de abrir a consultoria, mas tinha medo, porque a gente tem medo. Eu tinha um emprego legal, eu tinha um salário legal, eu tinha uma condição legal dentro da empresa. E eu ia, dentro desse processo, eu ia criando ilusões de que, tá bom, aqui eu vou fazendo em paralelo. E realmente, em paralelo eu fazia, só que sobrava muito pouco tempo. E a vida não estava integrada, né? E aí vem essa necessidade que começa a apertar e vai te fazendo mal, isso vai gerando sentimentos ruins. Então, eu percebi isso quando eu tive a coragem, falei, não, vou atrás do que realmente eu quero, do que realmente é importante para mim. Como o Márcio falou, toda escolha gera uma renúncia. É claro que você tinha uma condição e você vai para outra, até você voltar para aquela condição, você passa um bom tempo nisso. Então, e aí tem esse processo que eu falo do inovação do ser, que é você buscar essas perguntas, o que realmente é importante para você, o que realmente atende às suas necessidades, por que você está sentindo o que você está sentindo, e aí você começa a perceber e criar um plano para essa mudança, né? Porque, por exemplo, quando eu tomei essa decisão, eu passei um ano e meio sem faturamento, porque ninguém abre empresa e já recebe, mas eu tinha um plano, eu me organizei, eu me estruturei para que eu pudesse ter essa transição, né? Então, eu acho que também são processos de mudança, são processos de transições que exigem esses questionamentos internos, esse processo de mudança de modelo mental, de inovação do ser mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, Petreca. Eu estou olhando para a tua fala e para a fala da Tatiana. Eu tenho o livro aqui, mas não está tão fácil de eu pegar. Está ali. Mas pode falar. Da tua fala e a fala da Tatiana, que me chama a atenção como naturalmente a gente pensa nessa separação. Né? Então ela diz, fica na empresa e desenvolve a sua paixão fora dela. Como se
a paixão propriamente dita, ela não pudesse regar cada momento da nossa vida. Então, por exemplo, vamos supor que o legado que eu quero deixar, lembrando que legado, da maneira como nós olhamos aqui, é o impacto que eu dou no outro, ou seja, é um resultado. Tá? Então, imaginemos que o legado lá do Bob Chapman era o seguinte: pessoas valorizadas. Então, você imagina que toda vez que você faz alguma coisa que envolve alguém, você faz aquilo querendo que ela se sinta valorizada. Isso vai acontecer, sabe quando? A hora que você entrar no supermercado. Perfeito. A hora que você falar com o teu chefe. A hora que você falar com o teu par. A hora que você falar com o teu fornecedor. A hora que você falar com o teu marido. A hora que você falar com o teu filho. A hora que você falar com o teu vizinho. Perceba que todo e qualquer momento, quando a gente se vê, ao invés de ilhas, a gente se percebe como um rio que flui, eu uso cada momento para ser mais eu. Perfeito. Eu uso cada momento para ser mais eu, independente de onde eu estou. Isso me dá um senso de integridade e potência, porque eu me torno absolutamente consistente comigo mesmo. Então você imagina que se eu quero que todo mundo que passe por mim se sinta valorizado, e eu coloco isso na minha consciência, eu começo a trabalhar isso, eu trago isso para minha memória, eu escrevo isso num papel e eu deixo na tela do meu computador, eu deixo lá no espelho do banheiro, eu deixo no armário da cozinha. Lembre-se, você faz o que faz para que todos se sintam valorizados. Esse é como, depois de você morrer, é assim que você quer que as pessoas lembrem de você. Mas não só quando você morrer. A hora que você passar por alguém na rua, por mais rápido que seja, se você tiver um momento mínimo de interação e houver a oportunidade desta pessoa se sentir valorizada, você terá sido mais você por ter deixado esse legado já com aquela pessoa. Então, neste movimento, qualquer momento da vida, inclusive quando você faz o legado para você mesmo, o que você está fazendo para você ser valorizado por você mesmo. Então perceba que o legado, ele é um tempero que te acompanha em qualquer momento. Ah, Thiago, mas a minha paixão é carro. A minha paixão é costura. A minha paixão é filme. Tá, legal. Então eu vou falar de uma atividade que a gente fez na Vale uma vez. Foi muito interessante. Que eu trabalhei a metáfora e vi a questão da paixão, né, da metáfora da música. E o cara é um gerente, engenheiro, que cuida de porto. Vamos junto, tá? Então, assim, música, porto. Caraca, como é que eu junto esses troços? Bom, põe um iPod, sei lá, e vai ouvir música. Não, eu gosto de tocar. Né? Eu gosto de estar tocando música. Nada te impede, por exemplo, de você colocar um pouquinho dessa sua paixão numa reunião. Pô, Thiago, tu viajou, maluco! Eu vou começar a reunião tocando uma música? Sim. Quem disse que não? Por que não? Se você já disse não para você, você já é teu pior inimigo, bicho. Aí, pô, não, a empresa não vai deixar. Você perguntou? Aliás, mas é uma empresa de engenheiros e tal. Pergunta, você perguntou se vão liberar ou não? Você já tentou? Você já se lançou? Isso é um... Veja, eu estou falando da paixão prática. Agora eu vou falar da paixão desdobrada. O que é a paixão desdobrada? Eu vou para o significado. O que significa música? Melodia, harmonia, ritmo. Então vamos fazer o seguinte: será que estas características da música estão presentes nos teus valores pessoais? Para você a harmonia é importante? Entender a melodia da vida é importante? Como eu disse, o Frederic Laloux, do Reinventando as Organizações, ele tem uma frase que eu coloquei no meu livro, que eu achei maravilhoso. Já peguei aqui o livro. É isso aí. Ele tem uma frase que está no meu livro que eu repeti. Eu falei, o Frederic Laloux fala assim, eu amo, que é o seguinte: a vida, meu amigo, é a dançarina, você é a dança. Vai entender que dança ela está pedindo para você dançar. Né? Vai entender que é esse movimento. Mas olha só. Aliás, eu queria só fazer um comentário disso que você está falando, Petra, que eu te cortar, mas a minha paixão sempre foi a arte. E eu falo aqui nesse livro disso, como eu trouxe a arte, porque eu tenho uma paixão da arte, mas eu tenho, aliás, esse quadro que está aqui é meu, gente. Eu tenho uma paixão da arte e eu tenho uma paixão em lecionar. E hoje eu ensino e desenvolvo pessoas usando a arte como dinâmica. Sim. Por que não? Por que não? Agora, mas eu vou contar uma coisa para vocês que tem a ver com esse assunto. Quantas vezes eu ouvi
das pessoas falando assim, você fez artes plásticas e administração de empresas, hoje você trabalha com pessoas, você fez pós em gestão de pessoas, em marketing, né, nessas coisas, que você tá louca, você não tem foco, eu já ouvi isso. E aí eu falo, não, mas eu também estudei transdisciplinaridade, que você juntar tudo isso, por que não? E aí que eu te falo, eu uso tudo isso numa coisa só. E hoje, e agora fazer um gatilho do que você está falando. A coisa mais importante que tem na arte é você buscar suas necessidades interiores. E é a coisa que tem mais importante na comunicação não violenta. Eu acho que foi maravilhoso o que você falou agora para a Tatiana. O que é, por exemplo, se minha paixão é música, qual que é a essência da música? Ela está na essência da minha vida? Eu acho que você matou a pau agora. Assim, que você chegou no ponto muito, muito importante. Uhum. E algo que é fundamental, que é a terceira esfera, que é a dos acordos, para quem eu e a Tati aqui, nós estamos na loucura, maluco. Na loucura, é isso. Tem um vídeo do Steve Jobs, eu sou Apple Boy totalmente, que ele na década de 90, se eu não me engano, quando ele relançou o lance do Mac e tal, e etc., e tem quase um minutinho só, tá, de vídeo, e tem com a voz dele, inclusive, que ele fala o seguinte, nós não chamamos de loucos, nós chamamos de gênio, que é o cara que sai da manada, velho. Porque a gente tem uma tendência a entrar na manada por nível de segurança, querer ser aceito e etc. E a gente vai se afastando da gente mesmo. Ou seja, esse senso de separatismo, ele vai ficando cada vez mais crônico e patológico quando eu me separo de mim mesmo. Quer ver um efeito maléfico? E vocês podem buscar essa metáfora na mente de vocês pensando na empresa. Pensa no contexto da empresa. Se quando você vai para a empresa, você se sente na necessidade de colocar uma pequena armadura, pensa no Homem de Ferro, tá? Você colocar uma armadura porque você precisa se proteger dentro da empresa, você não tem como ser autêntico. Porque a autenticidade é a revelação das tuas potências e das tuas fraquezas. Então você precisa estar em um ambiente que é acolhedor para esse sentido. Aliás, então, a autenticidade Thiago, pode é mostrar ser vulnerabilidade, né? Eu Oi? acho que é aqui, só complementando, a autenticidade é capacidade de mostrar sua vulnerabilidade também. Eu até diria, Fê, que é o seguinte, ao ser autêntico, você se torna vulnerável. Por se tornar vulnerável, você se torna forte. Exatamente. Por que você se torna forte? Porque você se torna confiável. E como líder, não tem coisa pior do que falta de consistência, não tem coisa pior do que falta de confiança, não tem coisa pior do que eu precisar me proteger. Então, o movimento metafórico, pensa no teu corpo. Imagina que você está na empresa e na tua empresa ela exige que você tenha que colocar uma armadura. Essa armadura, você tem que ter a coragem, então, de tirá-la. Faz esse movimento. Imagina se na empresa que você está, existe ambiente para você tirar a tua armadura. Esse que é um problema muito sério, né? Então, quem é líder e pode, dentro da sua equipe, criar um ambiente que permita a emergência de pessoas arrancando a armadura, é maravilhoso. Como é que você vai fazer isso? Você vai explorar qual é a paixão da pessoa, você vai explorar quais são os valores da pessoa, você vai explorar qual é o legado da pessoa, e você vai explorar qual é a ambição da pessoa. Exatamente. Na nossa consultoria, tudo começa por aí. Porque a hora que eu consigo alinhar tudo isso, a hora que eu chego nos acordos, eles vêm naturalmente. Não é simples escrevê-los, mas eles vêm naturalmente. Por quê? Porque eu estarei respeitando aquilo que a Adriana quer, aquilo que a Ana Heloísa quer. Ah, Thiago, não tem como respeitar todo mundo. Cara, não tem mesmo. Aí, obviamente, existe a metodologia para ajudar nisso, mas a gente vai calibrando por pouquinhos. Não queira mudar a tua empresa, ter uma empresa integrada e integradora, com espírito integrador, com espírito elevado, de uma vez só. Você vai começar por pouquinho, você vai começar em pequenas células. Obviamente, tem que começar com quem tem decisão estratégica. Porque se você começa a fazer alguma coisa aqui em cima, que aqui em cima não te suporta, ele te abafa, morreu, foi para conta, não tem mais o que fazer, vai procurar outra história. Então a gente começa, eu atendo, por exemplo, como conselheiro, 2 empresas, uma de RH e uma de contabilidade. Eu converso, primeiro, a gente está no começo desse processo, eu converso com o board. Então, do board, a gente faz essa conciliação.
Esse board que tem na mão todas as decisões estratégicas, ele começa a me dar o parâmetro de esfera de legado. Esse parâmetro vai filtrando a empresa como um todo. Ao filtrar a empresa como um todo, eu alinho o mindset, que está vinculado a senso de identidade, crenças, valores, e aí eu chego nos acordos. Só que aí, você que entende bem disso, a gente está falando da regra da mínima interferência que vem lá do conceito da complexidade, que é o seguinte: a hora que eu fizer os acordos, é no máximo 5 para reger a empresa inteira. Inteira. Ah, Thiago, no meu departamento eu tenho etapas, processos. Não, tudo bem. São regrinhas específicas daquele departamento para aquela tarefa. Tudo bem. Mas para eu tomar decisões importantes dentro da empresa, eu recomendo sempre fazer um exercício de ter no máximo 5 regras. E essas 5 regras, elas ganham força, elas se tornam reais, porque elas estão baseadas no legado e no mindset que foi construído antes. Aonde que muito problema acontece? Vamos pensar nisso. Vem uma nova regra. Pô, pensa no Brasil. A gente tem a cara de pau de dizer se a lei vai pegar ou não. Oi? Porra, lei vai pegar ou não vai pegar a lei? Mas, porra, não é lei. Não é uma regra colocada democraticamente dentro do nosso país. O problema é que não é tão democraticamente assim, né? Esse é o problema. Então, mas veja que o sistema é muito mais complexo. Sim, mas se você pensa Brasil como país, que legado ele deixa para o mundo? E eu acho legal que tem um processo aí que é a empatia, né? Então, quando eu crio essas regras, quando eu crio esses caminhos, entendendo o que é importante para cada um, eu também preciso sair um pouco da minha visão, da minha perspectiva, para olhar a perspectiva de cada pessoa, né? A gente não sente o que o outro sente. Quando eu ponho a mão na mão de alguém, eu não sinto a mão de alguém, eu sinto a minha mão pegando a mão de alguém. A gente não está conectado com o outro nesse nível. Então, a gente precisa começar a entender que as pessoas têm necessidades diferentes, elas têm crenças diferentes, elas veem o mundo numa perspectiva diferente. Será que eu também estou preparada para fazer esse exercício de ouvir, de compreender, de tentar expandir a minha mente dentro de outras perspectivas que nem sempre eu concordo? Né? Então, é um processo que exige muito, está dentro de uma das esferas do Work-Life Integration, que é o estado de presença. Eu gosto muito, a gente já até estourou o tempo, mas eu queria só fechar com esse estado de presença. Jesus. Já? Você viu como passa? Eu gosto muito desse livro, eu vou deixar aqui como indicação para vocês também, porque na filosofia japonesa, eles falam uma coisa muito interessante desse estado de presença. Eles falam que esse Ishigo Ishie, não tem uma tradução literal, mas seria assim, um momento, um encontro. Eles dizem que todos os momentos são únicos, né? Então, se a gente fizer essa live amanhã com as mesmas pessoas, com as mesmas, o mesmo tema, com a mesma discussão, vai ser diferente, porque os momentos não se repetem. E eu acho que a gente esquece disso, porque a gente perde um pouco dessa sensação de como que a gente tem uma ilusão de infinitude, né? De como, eu tenho bastante tempo, mas será que a gente tem bastante tempo mesmo? Será que a gente está aproveitando esses momentos únicos? E mesmo os momentos difíceis, eles são únicos e imprescindíveis para nos ensinar, para a gente evoluir. E eu acho que momentos como esse da pandemia, por exemplo, nos ensina muito sobre o que realmente é importante, sobre o que realmente vale a pena ser vivido, sobre o que realmente eu quero deixar de legado, realmente é a minha paixão. Eu acho que tudo isso que você trouxe hoje aqui para a gente, Petreca, é incrível, traz muitas coisas, muitas reflexões profundas. Eu nunca vou esquecer, eu até mencionei no livro o teu nome, contando isso, eu nunca vou esquecer de uma metáfora que você traz, né, dessa capacidade de conexão que a gente tem com as pessoas, quando a gente se abre nesse caminho da vulnerabilidade, da autenticidade, que a gente se torna peças de quebra-cabeça que tem um encaixe perfeito, né? E que no dia a dia a gente tem a ilusão da conexão, mas são caixinhas uma do lado da outra. Eu adorei essa metáfora, eu lembro até o dia que você me falou, e eu falei, posso usar? E ainda mencionei teu nome no livro para usar, porque eu acho sensacional, eu acho que a gente pode trazer um pouco mais disso. E nessa filosofia, eles falam que todos os momentos são únicos e é um presente único. E eles falam uma coisa super interessante, eles falam que tem o Kaika e o Mankai.
E eles falam que o Kaika é quando começa a florescer algo dentro de você, que a gente não conhecia antes. E tem a ver com o que você está dizendo aqui, né, da pergunta da Tatiana, que assim, eu estou ali do meu trabalho, eu estou insatisfeita, não está atendendo minha necessidade, mas eu não sei bem o que eu quero. E aí, de repente, eu começo a buscar, eu começo a ter esse estado de presença, eu começo a fazer essas perguntas para mim, e aí eu começo a encontrar coisas que eu nem sabia que eram paixões minhas, que eu nem sabia que me traziam tanta alegria. E eles chamam isso de caica. E aí, quando você percebe que esse caica é muito transformador, que é realmente muito... que vai além, né? Que está transformando, que está transcendendo você, aí você faz a questão de transformar ele em mankai. Ou seja, você dá o seu melhor para aquilo acontecer. Né? E aí você se entrega na sua plenitude. É quando você fala assim, eu vou fazer um bolo, mas eu vou fazer o melhor bolo do mundo. Eu estou fazendo essa live, mas eu quero me entregar de corpo e alma. Eu estou fazendo artesanato, mas aquele artesanato eu estou entregando na minha melhor versão. E quando a gente faz isso, a gente suporta gente chata, chefe bravo, a gente suporta um monte de coisa. Fê, eu queria fazer duas coisas para a gente encerrar. O primeiro, deixar um desafio para quem está com a gente aqui, para quem aquele outro livro que você me falou, suportou tá aqui até também, agora. Legal, Holocracia. O desafio, que como diz a minha mentora Inês Coso, é um prazer de casa. Tá? Que é o seguinte, é um prazer de casa, muito bom. Faz uma reflexãozinha sobre o que você quer deixar de legado, lembrando que legado é o impacto que você gera no outro, e começa a observar, a partir de hoje, até a semana que vem, só olha isso, esquece tudo e só olha para esse ponto. Estou, a cada momento que eu me relaciono com alguém, deixando este legado que eu quero deixar, a versão disso para a paixão é a mesma coisa. Ou seja, eu estou atribuindo as qualidades da minha paixão em tudo que eu estou fazendo. Por mais que eu não esteja tocando música, mas eu estou procurando a harmonia, eu estou procurando entender a melodia do momento. Né? Então, fica esse prazer de casa. Eu gostaria de encerrar a minha parte lendo o meu manifesto. Ele é uma página e meia do meu livro, se me permite. Por se favor. Todos tiverem paciência para isso, vai durar 2 minutinhos. Vamos amar. Vai ser maravilhoso. Está na página 29 do livro do Mindset, o Mindflow, e traduz um pouco dessa metáfora que a Fernanda trouxe. Então, com a permissão de vocês, eu quero ler o meu manifesto. Histórias de super-heróis invadem nossa imaginação. As telas do cinema e as conversas com as crianças, mas ficam suspensas nas torres do inatingível. Será? Afinal, o que significa ser super? Ter poderes sobre-humanos? Voar, ter força descomunal, velocidade impressionante e capacidades que nós mortais jamais teríamos? Não. O super dessas histórias está na realização. Aquilo que cada um decidiu fazer com as habilidades que descobriu ter. Que bem faria o Superman trancado em sua fortaleza ou escondido eternamente atrás dos óculos do jornalista tímido e pacato? Não se trata de ter superpoderes. Ser super é saber que poderes se tem e colocá-los a serviço do mundo. Ser super é ter a coragem de visitar a sua própria fortaleza da solitude e se encontrar sem se perder. É olhar nos olhos de sua própria existência e ter coragem de lançar-se em voos altos, com ou sem capa vermelha. Quantas vidas seus poderes podem tocar e aquelas pessoas que, dia após dia, dedicam seu tempo a ouvir e acolher pessoas em situação de total vulnerabilidade social. Quais poderes são necessários para fazer o dia de alguém super? Qual o poder por trás do sorriso? E do abraço sincero, do bom dia afetuoso? O mais incrível é que estes poderes eu e você temos. Mas então a Liga da Justiça lhe chama para que você possa apresentar aquele poder que somente você tem. Aquele que naturalmente flui pelas suas veias e pede para ser libertado. A Liga da Justiça é a nossa existência, a sociedade, o mercado, a igreja, a sua comunidade, a sua empresa. Você está onde seus poderes podem ser encontrados, nutridos e aperfeiçoados. Cada integrante da Liga da Justiça funciona como uma peça de um quebra-cabeça e não uma figura isolada. A imagem que esse quebra-cabeça forma é a de um mundo perfeito. Porém, cada peça, antes de se encaixar,
precisa ser moldada, precisa ser super, cada uma no seu tamanho, no seu formato, mas de uma maneira que se encaixe. É assim conosco e nossa individualidade. Precisamos ser moldados para então nos encaixarmos com o que é super em outras pessoas. Muitos almejam sucesso, seja lá o que você chama de sucesso. Muitos querem dinheiro, status, alcançar o reconhecimento, contudo, não podemos esquecer que devemos, antes disso, buscar sermos super. Para isso, temos que superar a nós mesmos, em meio às nossas confusões e desejos. Devemos almejar encontrar a nós mesmos e termos a honra de nos dizer: prazer em lhe conhecer. Devemos aceitar que há criptonitas que nos tornamos fracos, mas também o sol amarelo que nos dá força. Qual o seu sol? Somente com ele você poderá brilhar. E para alcançá-lo, você precisa vir à Terra, sair de seu mundo distante e pisar no solo de sua existência. Descobrir-se é a maior jornada para quem quer ser super. Vamos voar juntos? É isso. Maravilhoso, muito bom. Aliás, ser super é você aceitar essa, já que a gente falou tanto de integrar, né? É que nós somos a mocinha e a vilã, o mocinho e o vilão tá dentro de gente, né? Integrar esse nosso lado, vilão e mocinho, vilã e mocinha também. Muito obrigada, Petreca, foi maravilhoso, o pessoal está aqui amando, então pedindo mais, a gente estourou o tempo e ninguém reclamou, ninguém saiu, então é bom sinal de que está muito bom. E eu ficaria aqui o dia inteiro falando com você, porque está bem legal mesmo. Eu acho que, assim, quero fechar falando uma frase do Gandhi, né? A arte da vida está em fazer da vida uma obra de arte. Então, vamos fazer dessa nossa vida uma obra de arte de uma maneira mais integrada, mais consciente, e que a gente possa fazer essa inovação do ser com esse Work-Life Integration, com a comunicação não violenta, não violentando a nossa essência, a nossa autenticidade.